Vamos Ô, lá. Clinton, essa pergunta, ela está nessa posição aqui, mas eu acredito que essa pergunta é a mais importante de todas. Eu acho que a falta do entendimento disso aqui fez com que a gente estivesse discutindo tudo que a gente discutiu agora, tudo que a igreja está passando, todas as pessoas que já vieram aqui discutir e deram as opiniões dela, tudo que a gente já passou, eu acredito, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir também, não tem problema nenhum. E o problema está aqui, nessa pergunta. Vamos lá, sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Pô, aí, na verdade, agora eu entendi o que você disse, né? Não crer no Espírito Santo nos últimos dias, né? Mas não crer no Espírito Santo, vamos colocar assim, não crer no Espírito Santo, em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer parte da história, né? E na IBD, inclusive, de domingo, esse domingo e domingo passado, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, estudamos sobre o Espírito Santo. E aí, quanta coisa não existe sobre o Espírito Santo e que ele acaba ficando de lado. Ele é uma terceira pessoa, ele é alguém que vem depois. A gente fala sobre tudo e ele vem depois. Ele é deixado de lado. A gente gosta, né, como você falou, dos dons do Espírito, mas a ação do Espírito em tantas outras coisas é deixada de lado. Então, os textos aí, se a gente começar a ler esses textos e o contexto, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é responsável por todas as coisas. O Espírito Santo, ele teria que ser, com certeza, mais falado, mais ensinado, mais pregado. A gente deveria, talvez, ter uma comunhão tão grande com o Espírito Santo a ponto de entender os momentos em que ele está agindo e que ele está usando a nossa vida. Então, esse tipo de coisa faz todo sentido o que você falou, que o principal motivo é exatamente esse. Quem inspirou essas palavras? Quem nos trouxe a revelação? Quem que ilumina a nossa mente? Quem que faz com que nós entendamos as verdades que nós entendemos? Né? Quem que faz com que a gente consiga crer sobre a verdade acerca de Jesus? Que é o que lá em João vai ser dito muitas vezes, né? O Espírito Santo nos conduzirá ao conhecimento da verdade. O Consolador vai vir exatamente para nos levar ao conhecimento da verdade. E aí, se a gente não tem o Espírito Santo do jeito que a Bíblia ensina, se a gente não crê no Espírito Santo do jeito que a Bíblia ensina, e eu falo crer aqui, não falo só em falar que acredita, porque muita gente fala que acredita. Muitas vezes nós falamos que acreditamos e a nossa vida não condiz muito com aquilo que a gente fala que acredita. A gente vive um ateísmo prático, enquanto na teoria a gente acredita no Espírito Santo. Mas eu não busco, eu não tenho comunhão com ele, eu não falo com ele, eu não enxergo a realidade dele no mundo, então isso acaba ficando de lado. Dentre esses textos aí, o último texto que você cita é Timóteo, né? Dentre João esses 4:1. textos aí, então, dentre esses textos aí, a gente vê que Paulo, quando vai tratar desse assunto do Espírito Santo com Timóteo, Paulo fala com zelo, com cuidado, com a preocupação de mostrar quem é o Espírito Santo dentro do contexto que ele está falando, que hoje em dia a gente quase não vê. Hoje em dia a gente vê sim uma busca exagerada no Espírito Santo de um lado, onde, eu não vou nem citar nomes do grupo, mas onde existe sim uma super exaltação do Espírito Santo que acaba até extrapolando, acaba até indo além do que o Espírito Santo faz, e do outro lado a gente vê um sufoco, o Espírito Santo sendo sufocado, como se ele quase não existisse, como se ele quase não agisse, como se ele quase não fizesse nada hoje, né? E aí a gente acaba ou falando demais, além do que é, ou falando de menos, que é pior também. Então, o Espírito Santo, ele é assim, na nossa vida ele precisa ser mais reconhecido, ele precisa ser mais vivido, eu preciso enxergar o Espírito Santo como algo além do que, sei lá, o Espírito que habita em mim, sei lá, como além de alguém que simplesmente me dá o entendimento, eu preciso entender que é alguém que eu tenho que me relacionar, é uma pessoa, eu preciso entender isso. Se eu não entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, se eu não entendo o que o Espírito Santo faz, e é o que você falou sobre os dons do Espírito, dom do Pai, dom do Filho. Se eu não entender o que o Espírito Santo faz, a função dele no mundo e em mim, aí com certeza a gente vai ter as problemáticas, as confusões, as
divisões, as dissensões, a gente vai ter um evangelismo fraco, a gente vai ter um conhecimento fraco, a gente vai ter uma série de consequências que nós estamos colhendo. É colheita nossa. Você falou anteriormente aí sobre a visão que as pessoas têm da igreja. A igreja realmente deixou de ser o que deveria ser. A igreja não é mais o que deveria ser. A igreja não é mais olhada como lugar de socorro. Eu tô desesperado. Eu quero me matar. O que eu vou fazer? Eu vou ligar no CVV. Eu vou procurar alguma ajuda externa. Não, gente, a igreja tinha que ter um suporte para essas pessoas. A igreja tinha que olhar com misericórdia para essas pessoas. Eu falo que, assim, na minha vida, aconteceram algumas coisas, inclusive o motivo pelo qual eu não pude gravar entrevista com você naquela vez foi porque aconteceu alguma coisa e eu fui abraçado. As pessoas, elas olharam com misericórdia para minha vida e elas cuidaram de mim e eu pude enxergar o Espírito Santo movendo pessoas para isso. Amém. E me cuidando e me tratando. E aí, imagina só, se eu estou num lugar onde isso não existe, se eu não enxergo a igreja como sendo algo diferente disso. Então, a igreja, ela precisa entender e ser dominada realmente pelo conhecimento do Espírito Santo, para que ela consiga exercer a função dela no mundo, para que a gente consiga ver essas consequências aí dos textos bíblicos cada vez menor quando o Espírito Santo age, cada vez sofrendo menos impacto quando o Espírito Santo age. Então, o Espírito Santo é fantástico. Eu penso assim que Jesus, o Pai, o Espírito, eu penso que eles deveriam ser igualmente estudados, amados, dedicados, conhecidos, mas infelizmente tem uma hierarquia, né? Que as pessoas criaram na cabeça delas, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Aí cria um pódio, né? Primeiro Pai, segundo Filho, terceiro Espírito. E aí eu nunca gostei dessa ideia de primeiro, segundo e terceiro. Nunca gostei. Penso que se é um só Deus, é um só Deus. Não Amém. Tem 1, 2, 3. Amém. Eu costumo dizer isso em todas as entrevistas, que a gente aprendeu de forma errada que ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu entendo o que a pessoa está tentando falar, mas o que entra aqui no meu subconsciente me mostra outra coisa, né? Uhum. Tem um livro do Francis Chan, que é o Deus Esquecido, falando do Espírito Santo. Ele falou assim, numa competição, quem fica em segundo e terceiro não é lembrado. Uhum. Quem foi? A gente tá gravando agora, gente, no período da Copa, tá? Quem foi o terceiro colocado da Copa? Tá fresquinho. Ah, foi a Croácia. Pergunta daqui 6 meses. Vão lembrar só quem foi campeão, né? Uhum. E é o que acontece. Para mim, eu creio que o Espírito Santo, sim, é a terceira manifestação de Deus aos homens. E eu falei outro dia aqui, expliquei, e a pessoa depois me perguntou, Fabrício, você é unicista? Mas vamos lá. Para mim, Velho Testamento, foi o reino do Pai. Uhum. O Filho e o Espírito Santo era coadjuvante. O Pai era o ator principal da pegada ali. Ok? O pai de Abraão, o pai de Moisés. Até hoje os fariseus acreditam que era o Pai e acabou. Mas era o reino do Pai. Só que Cristo aparecia, o Espírito Santo trabalhava e acabou. Tivemos depois o reino do Filho, aonde o Pai e o Espírito eram coadjuvantes. Só que Jesus vai e fala o quê? Eu vou deixar um outro. Igual a ele. Igual a ele. Só que de aspecto diferente, né? Uhum. Eu tô aqui quietinho com vocês, só podendo estar aqui. Se tiver que ir para Betânia, eu tenho que ir lá. Se eu tiver que ir para Cafarnaum, eu tenho que depois ir lá. Agora eu vou deixar um outro que vai estar em todo lugar e dentro de vocês. Agora é o reino do Espírito. Tá? É a terceira manifestação de Deus aos homens. Ponto. A gente só precisa mudar isso. Porque ele não é a terceira pessoa. Uhum. Porque eu aprendi que a Trindade não é 1 mais 1 mais 1. É 1 vezes 1 vezes 1. Dá tudo 1. Né? E o pior de tudo que você falou aí, a gente precisava voltar a dar a honra que essa pessoa merece. Uhum. Quando eu falei assim, quando eu li lá, né, teólogo batista, eu falei, poxa, a gente pode ter uma dificuldade nessa pergunta, porque por muito tempo foi de uma forma preconceituosa colocado que todo batista não crê no Espírito Santo. Uhum. Né? Só que eu entendo que fizeram tanta porcaria com as manifestações que alguns acreditam ser do Espírito Santo, que eu não quero colocar aqui se é ou não é, que acabou denegrindo a pessoa do Espírito Santo.
A mensagem, ela não está associada ao mensageiro, né? Então, assim, as pessoas colocaram no Espírito Santo uma culpa que não veio dele, veio das pessoas que talvez exageraram em algumas coisas. E Uhum. eu brinco que os dons, para mim, são centavos da riqueza de Salomão comparada a tudo que o Espírito Santo tem além dos dons. Só que a gente fica só atrás dessas migalhas. Entenda, galera, que eu estou falando de migalha. Eu não estou dizendo que dom do Espírito Santo é uma migalha. Eu estou dizendo que existe muito mais. Existe muito mais. Muito mais. E a igreja deveria voltar a entregar o controle da igreja para ele. E falar assim, olha, erramos, tentamos fazer do nosso jeitinho, não deu certo. Tentamos fazer com o nosso entendimento, não deu certo. Com a nossa teologia, não deu certo. Com a nossa força, não deu certo. Reconhecemos, estamos mortos. Vem, Espírito Santo, e toma conta da tua igreja. Eunuco de Assuero, cuide da noiva, para que ela possa se apresentar na presença do rei. Essa é a atitude que a igreja tem que tomar. Espírito Santo, me prepare para me encontrar com o rei. Só isso. Mas amém. Bora para a sétima? Não, perfeito. Eu também, você falou sobre os batistas e realmente eu vivi isso. Eu vi pessoas que tinham até medo de falar sobre o Espírito Santo porque não queriam ser associadas com outro grupo, né? E aí é o que eu disse. A gente sai de um extremo, vai para outro extremo e erra do mesmo jeito. O que adianta? Eu estou errando por falar demais e estou errando por falar de menos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. É isso que o pastor falou domingo na IBD. O Espírito Santo, ele tem que ser falado, ele tem que ser ensinado sobre quem ele é. A gente precisa conhecer. E realmente, é tanta coisa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem agindo desde a criação do mundo. Desde o Gênesis, lá no comecinho, ele já aparece, a gente já vê o Espírito Santo em tudo, do começo ao fim. Então, ele precisa ser falado. Eu preciso saber quem é o Espírito Santo, porque se eu não sei quem é o Espírito Santo, eu sei quem é Jesus? Eu sei quem é Deus? É óbvio que não. Então, ao perigo de não saber quem é o Espírito Santo. Olha onde isso se desdobra, olha onde isso leva. Fico alerta para a gente. Aí tem igreja pregando que não fala sobre pecado porque afasta o membro. Ei, ó, vou dar um gritinho para você, viu? Quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo, viu? Se você não está pregando contra o pecado com medo, alguém não está aí na igreja. Olha quantas consequências tem de não conhecer quem é o Espírito Santo. E só fazendo um adendo rápido que você falou aí dessa discussão, né? Se você for estudar a história da maior instituição pentecostal do Brasil, que fala mal do Batista, ela esquece que a origem dela é Batista. É, exatamente. A origem dela é Batista. Foi um Batista negro, Seymour Batista, foi batizado no Espírito Santo, fez um regaço. E através da vida dele, 2 pessoas vieram para o Brasil. Né? David Berg e Gunnar Wing, né? Veio para o Brasil e montou a instituição pentecostal do Brasil. Que a gente conhece como pentecostal, não vou falar o nome aqui, mas eu falei o nome dos fundadores do fundadores. Aí você pega um assembleiano brigando com o Batista. Ei, acorda! Mas amém.